Pessoal, olha só, né? Bomba gigante em cima do Lula saiu agora nessa terça-feira. A direita tem uma vitória esmagadora e eu vou trazer todos os detalhes aqui agora mesmo para vocês. Já se preparem, porque o vídeo de hoje ele tá simplesmente explosivo e eu vou mostrar para vocês aqui os detalhes, tá? Do que está acontecendo. O Brasil está de cabeça para baixo, enquanto o Rio de Janeiro vive um verdadeiro campo de guerra com o Comando Vermelho aterrorizando comunidades inteiras. O presidente Lula simplesmente negou ajuda federal nas operações contra o crime organizado. É isso mesmo, gente. Um absurdo, mas é o que aconteceu. O governo federal preferiu cruzar os braços em vez de apoiar quem está arriscando a vida para proteger o povo. E quem trouxe a denúncia foi o próprio governador do Rio. Eu vou mostrar aqui para vocês. Mas não para por aí não, tem muito mais. Eu trouxe um boletim. Vamos trazer, inclusive, uma vitória esmagadora da direita no Congresso, gente. Então, a esquerda já ficou atenta depois dessa virada de jogo e eu vou mostrar os detalhes aqui. Então, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo. Bem-vinda, bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco. Eu sou Ana Paula, sou de São Paulo, capital, e bora lá trazer esse boletim político com a minha opinião, com a minha análise sobre os fatos. Então, eu já começo aqui com a primeira, vou compartilhar a tela com vocês, do governador do Rio, o Cláudio Castro, que fez uma denúncia afirmando que o Lula negou ajuda das Forças Armadas para ação contra o tráfico. Olha só que denúncia grave foi feita aqui hoje, tá, gente? Nessa terça-feira, tá aqui pelo jornal Gazeta do Povo, vários outros jornais trouxeram também a matéria. O governador Cláudio Castro, do PL do Rio, afirmou que o governo do Lula negou 3 pedidos feitos a Forças Armadas para ajudar nas ações contra o tráfico de drogas no estado, o que levou a autorizar uma mega operação realizada nesta terça-feira, hoje, dia 28 de outubro, apenas com as próprias forças de segurança. A ação mira cerca de 100 lideranças do Comando Vermelho nos complexos da PEN e do Alemão, na zona norte da capital fluminense, e já teve 55 pessoas presas. O Cláudio Castro disse que fez sucessivos pedidos para as Forças Armadas cederem equipamentos para realizar as operações nas comunidades, mas que todos eles foram negados. Para ele, Rio de Janeiro está sozinho nessa guerra. E aí aqui o Alex comentou, né? Só lembrando que foram 60 delações, 32 condenações, mais de 3 mil evidências nos autos processuais, 5-0 no STJ, 3-0 no TRF4, 1-0 na vara criminal, mensalão, petrolão, bilhões de reais repatriados dos paraísos fiscais através da Lava Jato. Foram assinados acordos de leniência no valor de 17 bilhões repatriados. Todos os diretores das empreiteiras envolvidas são réus confessos, sendo elas Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, Camargo Correa e UTC. E depois de tudo isso, o detento é descondenado e nomeado presidente. Então, várias pessoas comentaram que é zero surpresa, várias pessoas falando e ainda tem esperança nesse país, né? Esse comentário, esse seu conteúdo jamais deve ser esquecido. Muitas pessoas comentando aqui a respeito desse assunto. E eu quero saber de vocês o que vocês acham, gente. O que vocês acharam disso tudo? Comenta aí para mim. Então, assim, a gente percebe aqui uma situação bem complicada, né? Por que tanta resistência do governo federal em enfrentar o crime? Porque o governo que diz apoiar e cuidar do povo, fecha os olhos para esse terror que o povo está vivendo nas ruas do Rio. Então, policiais e moradores estão no meio do fogo cruzado e o governo preferiu o discurso político ao invés de ação real. E parece que o medo de desagradar aliados vale mais do que o dever de enfrentar o crime organizado. E aqui a gente percebe, né, uma outra situação que mostra a diferença entre agir e falar. Enquanto os Estados Unidos enfrentam o crime, parece que o Lula prefere passar a mão na cabeça dos bandidos. Olha só o que acontece agora no Rio de Janeiro, não. Nos Estados Unidos, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou compartilhar a tela aqui do Insta, na qual os Estados Unidos atacou mais 4 barcos de narcoterroristas, há ao menos 14 mortos. E quem trouxe essa matéria foi aqui o jornal Metrópolis, olha só.
Aqui mostra que os Estados Unidos realizou 3 ataques letais contra 4 embarcações do Oceano Pacífico Oriental. A ofensiva empreendida pelo Departamento de Guerra dos Estados Unidos com mísseis e bombardeios resultou em 14 mortos e apenas um sobrevivente. O governo norte-americano divulgou a ação nesta terça-feira, 28 de outubro, afirma que todos que estavam a bordo no barco eram narcoterroristas e o governo do presidente Donald Trump chegou à 11ª ofensiva em águas internacionais contra embarcações que navegam no Caribe, próximo à costa venezuelana, e no Oceano Pacífico, próximo à América Latina. Segundo o secretário de Guerra, as 4 embarcações eram operadas por organizações terroristas que traficavam narcóticos no Pacífico. 8 narcoterroristas estavam a bordo das embarcações durante o primeiro ataque, 4 estavam a bordo na embarcação durante o segundo ataque, 3 narcoterroristas estavam a bordo da embarcação durante o terceiro ataque. Um total de 14 narcoterroristas foram mortos durante os 3 ataques, com um sobrevivente, é o que informou o secretário de Guerra. O ataque ocorre em meio à escalada de tensões com a Venezuela, com navios de guerra norte-americanos montando um cerco próximo ao país sob a justificativa de combater o narcotráfico. Durante essa ofensiva no Pacífico, nenhum fuzileiro naval dos Estados Unidos saiu ferido. No que diz respeito ao sobrevivente, a Marinha norte-americana iniciou o protocolo de busca e resgate, mas posteriormente a missão seguiu com autoridades mexicanas que aceitaram a missão e ficaram com a responsabilidade de salvar o rapaz. Além das ofensivas marítimas nas últimas semanas, Trump autorizou ações letais da Agência Central de Inteligência na Venezuela e o governo venezuelano condenou essa atitude e afirmou que os Estados Unidos preparam uma operação de bandeira falsa para justificar uma agressão militar ao país. Então, várias pessoas aqui comentaram em apoio ao Trump. Está na hora dos Estados Unidos estar aqui no Brasil, aliás, em Brasília. Imagina esse exército americano nas favelas do Rio, iria ser lindo. Então, várias pessoas comentando em apoio ao Trump. Eu queria saber de vocês, quem vocês acham que está certo nessa, né? E enquanto a gente vê isso acontecer, a gente vê, por outro lado, o Lula discursando, falando que é contra o que os Estados Unidos estão fazendo. Mas ele negou ajuda, inclusive, ao Rio, aqui mesmo, no combate ao crime. Olha só esse trecho de entrevista. Sabe, de negociação, e também porque o Brasil tem interesse em que não haja guerra na América do Sul. A nossa guerra é contra a pobreza, é contra a fome. Sabe? Se a gente não conseguiu resolver o problema da fome, como é que a gente vai fazer guerra? Para matar os famintos? Então eu quero ir para a mesa de negociação. E foi essa a sugestão que deu o presidente Trump. Vamos colocar uma mesa de negociação, o Brasil tem disposição de conversar, sabe? E ajudar nisso. O que não dá é achar que tudo é resolvido na base da bala. Eu acho. Então, vocês viram aí o posicionamento do Lula enquanto tudo isso acontece, né, gente? E isso deixou muita gente indignada, né, em relação ao governo esquerdista, pois o Lula fala em paz, mas o mundo real não se resolve só com discurso. Mais uma vez, ele escolheu o caminho das palavras bonitas e da inércia prática. Ao dizer que a situação da Venezuela não será resolvida à bala, ele tenta soar como pacificador da América, mas ignora a realidade dura de um país dominado por narcotraficantes, milícias e ditadores aliados. Enquanto Donald Trump e os Estados Unidos enfrentam os contrabandistas e o crime organizado com ação, estratégia e até muita coragem, o Brasil parece viver num mundo paralelo, onde basta falar em diálogo e fechar os olhos para o problema desaparecer. Só que o problema é que o crime não desaparece. Ele cresce, ele se fortalece, ele atravessa fronteiras e ele chega aqui, no bolso e na vida do povo brasileiro. Então, gente, sem ordem não há paz. A paz que o Lula diz pregar nos discursos em palanques não faz com que as ações realmente se concretizem, né? A gente vê aqui que o Trump está tentando combater o mal na origem. O Lula está convidando para uma conversa. O que dá para perceber é que um age e o outro fala. No fim, o resultado é o mesmo de sempre. Crime agradece, cidadão se desespera e o governo finge que está tudo bem. O que vocês pensam a respeito disso? E para ver, né? Aqui, o jornal UOL trouxe uma matéria importantíssima mostrando a força da direita, gente, ao redor do mundo. Olha só o que aconteceu. Menos impostos, mudanças trabalhistas, o que esperar de Milei após as eleições. O Milei teve uma vitória esmagadora. Só para vocês entenderem aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu.
O Javier Milei, ele conseguiu uma vitória contundente, ficando com 40,68% dos votos válidos em todo o país. Foram 9 pontos acima do peronismo, com 31,7%. Na Câmara dos Deputados, o Milei passou de ter 37 a 80 legisladores. Com os aliados, fica com 107. Ele vai precisar de 22 deputados para obter quórum e aprovar a reforma. E no Senado, o Milei passou de 6 a 19 senadores. Com os aliados, ele fica com 24. Ele vai precisar de 13 senadores para conseguir quórum e aprovar reformas. Então, o jornal mostra que com essa vitória esmagadora, o resultado das urnas também deve facilitar o socorro financeiro à Argentina prometido por Donald Trump. O apoio popular que recebeu nas urnas pode mudar à medida que as reformas avançam. Então, a vitória, o Milei prometeu implementar as reformas que ainda faltam e que o novo Congresso será fundamental para garantir esse rumo. Durante os próximos 2 anos, temos que fazer avançar o caminho reformista que iniciamos, disse. E teremos, sem dúvida, o Congresso mais reformista da história da Argentina. Inclusive, o Milei disse que pretende acelerar as privatizações agora em novembro. Então, gente, vocês viram aí essa vitória esmagadora, né? Só para a gente encerrar aqui o raciocínio com base no que veio acontecendo nessa terça-feira, hoje, dia 28 de outubro, e que traz aí uma grande reflexão para a gente, né? A gente vê a vitória esmagadora do Javier Milei no Congresso argentino não é apenas um fato político, é um grito continental de liberdade. O povo da Argentina, cansado de discursos socialistas e promessas vazias, decidiu romper com o sistema, com a velha política e com a hipocrisia de quem fala em justiça social, mas vive sustentado por privilégios e corrupção. E aqui no Brasil, por mais que a grande imprensa tente empurrar a narrativa de que a direita está caindo, que o povo se rendeu ao discurso da esquerda, será que é assim mesmo? Será que o brasileiro, de fato, está iludido, está comprando a narrativa do governo de esquerda? A verdade é que a direita parece estar mais viva do que nunca. Mesmo com censura, perseguição e silêncio imposto pelos grandes meios de comunicação, a gente percebe que o povo pode até parecer quieto, mas está observando, refletindo e esperando a hora certa. Enquanto a mídia faz malabarismo para manter o Lula como um símbolo de estabilidade, o mundo vai mostrando o contrário quando a gente olha ao redor e vê o povo se despertando contra autoritarismo disfarçado de democracia, contra manipulação ideológica e contra falsos salvadores da pátria. Comenta aí o que vocês acham, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Um beijo, até logo.